e o que Deus colocou a palavra no seu coração, né? Soberano Deus, meu Pai, coloca na tua presença nessa noite tua filha, Senhor, com a tua incumbida e pregar a tua palavra, Senhor. Eu sei que a tua palavra está no seu coração, Senhor, Pai querido, Pai amado. Eu te peço, Senhor, humildemente nessa noite, Senhor, que a palavra que você prega aqui essa noite, Senhor, pegando a tua graça, Senhor, venha ser transformada pelo poder da tua palavra. Usa a tua serva como tem usado a cada dia na tua presença, Pai. Assim, ore e apresenta ela nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora bem forte, Senhor. Aleluia. Falou mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do irmão Hélito, aleluia. Na direção do culto hoje, glória a Jesus, amém? Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia. Deus é tão bom, né? Eu falo que Deus é tão maravilhoso. Hoje teve várias pessoas com oportunidade. Tudo que Deus faz é bom, né? Verdade? Aleluia. E cada um trouxe algo de Deus aqui. Glória a Deus. Amém? E a irmã Sol falou que no início do culto, o culto estava triste. Nós somos humanos, a gente entristece, né? Claro que entristece. Bem, mas aí também nós como humanos, como seres, como cristãos em Cristo, ao mesmo tempo que a gente entristece, ao mesmo tempo a gente reflete sobre a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor, Ele sempre diz assim na palavra dele: buscar em primeiro o reino dos céus. Amém? Eu não sei se os irmãos lembram, eu falei, acho que no culto passado, eu vou ministrar hoje, porque eu achei que eu tivesse agendado alguém para esse culto. E eu, na dúvida, eu falei assim: não, eu não vou chamar mais uma pessoa que eu possa coincidir com duas pessoas. Mas não é que eu me confundi, é que o Senhor faz essas coisas. Amém? Aleluia. Então, o Senhor falou comigo no meu coração. Eu tinha falado para os irmãos a semana passada, e eu dizia para os irmãos que eu falava para alguns irmãos que eu nunca vi. Eu tenho 50 e poucos anos, eu não me lembro, os irmãos que são mais novos não, mas eu não me recordo em nenhum momento de ter polêmica em relação a horários de culto, né, em jogos, em campeonatos ou qualquer outra coisa. Não, isso não aconteceu. E teve muitas coisas nos Face, nas redes sociais, envolvendo o nome da igreja, se faz isso, se não faz aquilo, se muda, se não muda, e um fala outra coisa, outro fala outra coisa. E eu até ainda falei com o Senhor, né, porque eu também alterei também o horário de culto, né, que foi o primeiro os jogos do Brasil. Eu alterei, né, da quarta-feira, que caiu no horário do jogo, e aí o Espírito Santo me corrigiu. Aí a gente fala aqui, a gente ministra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas nem sempre você diz isso e ouve. E o Espírito Santo falou no meu coração e eu dei ouvido, porque o Senhor já sabia do resultado. Amém? Deus já sabia. Pastora, você vai, como que está na moda agora dizer? Você vai... eu até esqueci a palavra que as pessoas costumam me dizer. Mas não é a gente justificar perante a Bíblia, mas nunca se ouve isso. E de repente a gente viu as pessoas voltadas para esse tema, né, da Copa do Mundo, e ela é o nosso país, e eles representam o nosso país. Só que para representar o nosso país, eles ganham um salário altíssimo também, para representar o nosso país, amém? E nós ganhamos o quê? Uma torcida que nós fazemos para que eles vençam. Não é verdade? Nós ganhamos um momento de alegria, um momento de euforia. Isso, né, solta uma dopamina, e isso faz muito bem para nós também. Não é verdade? Aleluia. Mas o momento que o mundo nos oferece é um momento muito momentâneo. Então, se eu não refletir nos acontecimentos, irmão, aleluia, não tem como Deus trabalhar nas nossas vidas. E quando eu pensei até em mudar o horário das 19 para 19h30, o Espírito Santo não permitiu. Glória. Amém? Aleluia. Por quê? Porque aí o que nós estamos fazendo? Lembra de Jonas? Nós estamos, pode pensar ou não, não estou aqui criticando os meus colegas. Jamais, Deus fala com cada um. Estou passando para a igreja o que Deus falou comigo. Então, provavelmente não falou com eles.
Mas o que Deus falou comigo, não viva o que você prega. Você disse que não negocia a sua fé. Então agora eu te coloco à prova. Amém? E aí eu pergunto para você, se eu tivesse negociado o horário do culto, como eu estaria agora? Derrotado. Eu estaria dizendo perdão, Espírito Santo, porque o Senhor me falou. Amém? Então fica aí uma reflexão da tua pastora, aquilo que Deus falou comigo. E eu louvo a Deus, né? Não estou feliz porque eles perderam. Não estou, porque o Brasil perdeu, eu não vou estar feliz. Amém? Mas estou feliz por obedecer a voz do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E estou feliz porque mais uma vez o Senhor disse: filha, continua ouvindo a minha voz. Amém? E pode ter certeza que nunca se viu tanta idolatria em um futebol como nos dias de hoje. Quando eu digo isso, eu digo por causa de nós cristãos. Lembra de Jonas que eu disse semana passada, Deus já tinha falado. O navio ia naufragando por causa de Jonas. Vou arriscar em dizer, talvez a seleção ia para mais uns jogos, mas por causa da idolatria do justo, ele perdeu. Amém? Mas não idolatria porque você torceu. Não, não por isso. Mas idolatria porque você negociou o tempo que estava destinado ao Senhor. Pode fazer culto a qualquer momento, não pode tocar nas coisas de Deus. Amém? Aleluia. Então não troque, nós aprendemos 3 meses. Não negocie, não troque a sua primogenitura, aleluia, por um prato de lentilha. Glória a Deus. Amém? Então não fique mais triste, fica tranquilo. Aleluia, nós vamos tocar para frente. Vamos continuar ganhando o salário mínimo. O salário do brasileiro não é muito bom. Aleluia, vamos continuar batalhando, ralando. Aleluia, pode ter certeza. Ah, Jesus querido, você pode ter certeza. Aleluia, eles vão continuar na Copa, assistindo os outros jogos. E nós vamos continuar batalhando e agradecendo a Deus pelo que o Senhor tem dado vida e vida com abundância para nós continuarmos. Amém? Aleluia. Se for para brigar, briga pelas coisas de Deus. Aleluia. Louvado, abre a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Amém? Minha irmã, você trouxe o nosso óculos? Eu esqueci. Amém? Ah, não, ela vai dar o dela. Isso porque eu tenho vários, amém? Glória a Deus, aleluia. Ela também tem mais algumas por aí. 1 Samuel capítulo 17, amém? Aleluia. Quero falar para você de um jovem, uma mensagem muito conhecida nesta noite. Aleluia, mas uma mensagem conhecida demais. Mas Deus trouxe algo, aleluia, para o meu coração. E vai trazer para você também. Quero ser breve para nós ir embora no horário também. Glória a Deus, aleluia. Vai estar tudo tranquilo, viu? Pode ter certeza, do jeito que nós viemos, nós vamos voltar. O trânsito, ó, maravilhoso. Glória a Deus. Oh, quando nós queremos pecar, quando nós queremos fazer a vontade do inimigo, irmão, nós colocamos tanta coisa. Eu vi um colega pastor meu dizendo assim que o pastor que não é flexível, ele não pensa nas ovelhas dele, que vai sair num trânsito lotado, tem acidente, tem bêbado, tem isso. Em todas essas coisas Deus nos guarda. Amém. Então quando nós queremos justificar, aleluia, algo, nós inventamos tantas coisas. Amém? Assim somos nós. Aleluia. E pela graça do Senhor, aleluia, você fez tudo certinho, então você vai embora alegre. Você viu o primeiro tempo, você viu o segundo. Aleluia, chegou um pouquinho atrasado, mas veio. Amém? Aleluia, nós não mudamos o horário do culto. Glória a Deus por isso. Deus continua sendo a nossa primazia. Aleluia, então nós já é motivo de nós estarmos alegres. Aleluia, numa era de celular, numa era onde você tem a TV nas suas mãos. Eu cheguei ali e falei para os meus filhos, vamos lá pro cantinho, pega meu celular, aleluia, vamos lá ver o jogo, fica lá. Amém? Enquanto nós limpamos a igreja, mas eles limpavam a igreja, olhavam e tudo. Aleluia, Deus, Ele é primazia na nossa vida. E quando nós entendemos isso, aleluia, não tem como nós não derrotar gigante.
É verdade. Hein? Quando nós entendemos isso, nós derrotamos aquilo que nos persegue. 1 Samuel capítulo 17, eu vou ler um versículo, depois eu vou explanar ele. Aleluia, diz assim, no versículo 34, capítulo 17, versículo 34. Aleluia. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Aleluia. No versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, em outras versões 5 seixos. Aleluia. Em outras versões também. Do ribeiro, e pô-los no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão na sua funda, e foi chegando o filisteu. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui, 1 Samuel, ele fala da passagem, aleluia, de Davi, quando Davi derrota o gigante, quando Davi, aleluia, veja que os israelitas e os filisteus estavam ali numa briga, numa batalha, 40 anos, e ali vem um gigante. Aleluia, eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu gigante. Se é o filisteu, aqui era um dos filisteus, mas Deus está dizendo aqui que você vai sair daqui hoje derrubando o gigante que te persegue. Aleluia. Amém? Aleluia, Deus vai te dar estratégia, aleluia, para você poder derrubar esse gigante. Tem gigante que ainda não caiu ainda porque você não está lutando com a arma certa. Amém? Aleluia, porque você está, aleluia, colocando a força em você está colocando, usando ferramenta, armadura que é sua, que você acha que é importante, mas hoje o Senhor quer te dar uma nova armadura para você derrubar esse gigante. Aleluia. Então, quando nós vimos aqui 1 Samuel 17, capítulo 40, nós vemos ali que Davi, vendo tudo isso, se você ler o texto, aleluia, você vai ver que os irmãos de Davi, quando vai escolher Davi, aleluia, você já sabe muito bem disso, o profeta se confunde, mas Deus não erra, Deus não confunde. Aleluia, ele tenta ungir o irmão de Davi, porque quando o primeiro que aparece na frente dele estava vestido com a armadura de guerra, estava vestido, posicionado como guerra, e ele achou que por ele ter roupa de guerra, ele seria o rei. Era ele que teria que ser ungido. Às vezes nós achamos isso, nós achamos que, aleluia, era nós que teríamos que ganhar determinada coisa, era nós que teríamos que ser ungido, era nós que teríamos que estar ministrando, era nós que teríamos que estar em determinado lugar e não a outra pessoa, porque nós temos característica, aleluia, de lutador, nós temos característica que nós temos aparência, aleluia, de soldado. Enquanto as outras pessoas não sabem falar, não sabem isso, não sabem aquilo, não sabem louvar, não sabem fazer o que você faz. Em outras palavras, até meio bobo, até meio abobado, até meio burro, até meio isso, até meio aquilo. Não é assim? Aleluia. Só que Jesus, ele não vê assim, Deus nunca viu assim. Deus nunca vê como o homem vê, Deus nos vê de forma diferente, aleluia. E Deus então vê, aleluia, fala para o profeta, não é este, aleluia. Tem mais alguém, fala para Jessé fala assim, tem um lá no campo, tem mais um filho, mas aquele lá não pode ser ele. Aquele não pode, se conhece a história. Aquele lá é um ruivinho, não tem aparência, não... Os meus filhos de guerra estão todos aqui. Aleluia, Jesus. Meu Senhor. Aleluia. Então José é ungido. E José é ungido. Davi é ungido. Só que Davi tem uma coisa que nós vamos falar aqui. Tem 5 coisas que você e eu precisamos aprender. Aleluia. Para derrubar esse gigante que ainda não caiu. Verdade, Jesus. Aleluia. Ele não caiu ainda, você não derrubou, você não derrubou ainda, eu não derrubei ainda, porque eu não soube usar aquilo que Deus me deu para usar.
Então Deus, nesta noite, aleluia, Ele quer ensinar você, como Ele ensinou a Davi, a usar aquilo que você tem. Amém? Aleluia. Então quando Davi, aleluia, ele estava ali, ele vai lá, quando o seu pai chama, eu vou pular um pouquinho, e ele chama Davi, não para Davi ir para a guerra, não para Davi lutar, ele chama Davi para entregar marmita para os seus irmãos que estavam em campo de batalha. Mas ele, com Davi, quando ele chega lá, ele se depara, estou colocando bem rápido, depois você lê o capítulo inteiro para você se adentrar à história e aos pequenos detalhes, amém? Se assim você se interessar, aleluia. Então quando ele chega lá, ele não chega com roupa de guerra, e não tampouco ele se preocupou em impressioná-lo, os seus irmãos, e muito menos o rei Saul, muito menos Saul. Ele vai do jeito que ele estava, ou seja, como que ele estava? Ele andava no campo, apartando a ovelha do seu pai, ele trabalhava como pastor no campo para o seu pai. Então logo eu entendo que ele foi daquela roupa que ele estava. Só que quando ele chega lá, ele se depara com um monte de homens numa batalha ferronha, aleluia, todos amedrontados. Se você ler o texto, você vai ver. E aí ele se interessa por isso. Por que eles estão amedrontados? Aí, como Davi não era inteirado, porque quando você não tem aparência de rei, quando você não tem aparência de soldado, quando você não tem aparência, muitas vezes, aleluia, as pessoas nem te informam, você não fica nem informado do que está acontecendo, não é assim? É verdade, gente. Nem inteirado sobre o assunto você é. E quando você quer saber em determinado... Não, isso daqui não é para você. Esse assunto não é para você. Eita, glória. Mas você não adianta você saber, você não vai poder fazer nada. Muitas vezes, por que você quer se meter? Por que você quer se envolver? Você não pode fazer nada. Talvez os irmãos dele pensavam assim, e eu estou conjecturando nos dias atuais, aleluia, mas tem algo, aleluia, que Deus quer te ensinar nesta noite, me ensinar nesta noite. Aleluia. Davi, as estratégias para derrubar aquele gigante. Quando Davi, aleluia, estando ainda ele com eles, no versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi ouviu. Aleluia. Porém os homens de Israel, aleluia, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E Davi ficou olhando aquilo. Davi ficou vendo, falando: nossa, mas eles estão tudo fadados. Nossa, eles são guerreiros, mas eles estão vendo, eles estão fugindo do quê? O que será que estão todo mundo amedrontado? O que está acontecendo? Aleluia, Jesus. Né? E muitas vezes a gente tem medo, nem sabe o que está acontecendo e já está com medo. Aleluia. E diziam os homens de Israel: vixe, aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará isento aos impostos da casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta do povo de Israel? Ou seja, em outras versões, quem é este filisteu para afrontar ao exército de Deus vivo? O olhar de Davi, a percepção de Davi não era a mesma que aqueles homens. Sabe por quê, queridos? Porque eles confiavam na força do seu braço. Eles confiavam na sua arma. Eles confiavam. Deixa eu falar para você. Você pode ser bom atirador, você pode ser bom. Quantos homens de guerra você vê morrer? Quantos homens da polícia morrem tendo o corpo totalmente com colete, né? Quantas pessoas morrem ainda que estavam usando farda, estão usando a sua proteção? Sabe por quê? Aleluia, porque quando Deus quer fazer, e quando Deus quer mostrar ao homem que a força, a dom da vida e a força não está no braço dele, a bala passa a fivela de um cinto. A bala passa por aonde o colete não passa.
e não pode te dar proteção. Porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí quando Davi fala, quem é este circunciso para enfrentar o exército do Deus Altíssimo? Aí eu abro o parente e falo para você, cuidado com quem você está enfrentando. Talvez até agora você tocou em pessoas que não eram homens e mulheres de Deus. É, Jesus. Talvez você toca ou fala de pessoas, aleluia, que não tem uma comunhão, intimidade sincera com Deus. Aí Deus permite que você toque. Então Davi, ele tinha essa propriedade, ele tinha, aleluia, essa segurança, essa confiança para dizer para aqueles homens, quem é este circunciso? Quem é este? E os homens ficaram tudo abismados, por quê? Porque Davi, aleluia, certo, ele falou, você não sabe com quem você está falando, você não sabe com quem você está mexendo, Davi. O homem é grande, é um gigante, é bom de briga, fez Muay Thai, fez isso, fez aquilo. Ele sabe dar um certeiro de você, ele sabe o ponto fraco seu. Aleluia, mas Davi, ele tinha intimidade com Deus. Glória a Deus. E ele sabia quem ia socorrer ele sabia qual era a arma que ele iria usar. Então talvez você ainda não derrotou o seu gigante porque você não sabe a arma que você tem que usar. E você vai sair daqui desta noite sabendo a arma que você tem que usar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Qual é a arma que Deus vai te dar estratégia para você derrubar o seu gigante? Como deu para Davi derrubar aquele gigante. Aleluia. Eles falam, olha só que interessante, eles falam para Davi do que ganharia o homem que mataste o filisteu. Só que Davi, ele não responde, oba, então eu vou ter isso para mim, né? Não, é interessante ganhar também. Amém? Quem não gosta de ganhar? Mas o que incomoda Davi é aquele homem enfrentar o exército do Deus vivo. Ei! Aleluia! E isso chama a atenção do coração de Deus. Quando Deus vê alguém brigando, aleluia, pelo exército dele. Quando Deus vê alguém defendendo a obra dele. Quando Deus vê alguém defendendo, aleluia, a palavra dele. Isso, aleluia, mexe com o coração de Deus. Aleluia, glória. Sim? Aleluia, aquelas palavras que Davi fala, aleluia, quando ele ouve isso e diz assim, e ouvindo isso, no versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, olha só, mais uma vez, até ali os seus irmãos não davam nada para Davi. Mas tinha inveja de Davi. Tem gente que diz que você não vale nada. Tem gente que diz que você não é nada. Tem gente que diz que você não incomoda. É mentira, te incomoda. Você incomoda. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que diz que você não passa de uma mosca morta, de um cão morto, que não te incomoda. Você, pra mim, ó, não me incomoda, é mentira. Às vezes a tua presença incomoda. Quando Eliabe fala isso para Davi, aleluia, e ele diz assim, por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, ele podia falar conjecturando, não está escrito na Bíblia. Mas Eliabe, Davi, teu lugar não é aqui. O que você está fazendo aqui? Teu lugar é lá no campo, junto com as ovelhas. Teu lugar não é aqui. Porque acha que você não é capaz. Muitas vezes acha que você vai tirar o lugar da pessoa. Aleluia. Deus está falando com você aqui. Aleluia. Muitas vezes você não venceu o gigante ainda porque você mesmo tem se menosprezado. Por não acreditar no Deus que você serve. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele dizia, quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção, a maldade do teu coração. Então Davi disse, o que eu fiz agora?
Não há nenhuma razão para isso. Eu não fiz nada, só vim te trazer marmita. Né? O que está acontecendo? O que eu fiz para você? Só que somente o poder de Deus que aí você já incomoda. Amém. Glória a Deus. É. Sabe o que incomodava? Oh, glória a Deus. Por quê? Porque Davi tinha unção. Porque Davi foi ungido. Mesmo voltando para o campo, continuou cuidando de ovelha, mas ele tinha o que os seus irmãos não tinham, que era a unção de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Sabe o que te incomoda? Sabe o que incomoda as pessoas, irmão? Aleluia. Sabe o que incomoda nas pessoas? Não é o que você tem, é a unção que há em você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que não suporta a unção que há sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Amados. E ele fala: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Seu lugar é junto com as ovelhas. Aleluia. Pode arrumar aquela foto lá, viu, William? Brincadeira, depois ele fala pra ele que é. Ô Espírito Santo, eu lembrei disso agora, mas é brincadeira. Tudo bem? Aleluia. Então ele fala: quem é você? O que você está fazendo aqui, Davi? O que você está fazendo aqui? Volta para lá. Eu vi das palavras, e Davi fala assim: o que eu fiz agora? Ele desviou-se dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. O povo se tornou a responder conforme essa primeira palavra. Eu vi das palavras que Davi havia falado e anunciaram a Saul e mandou chamar Davi. Aí o povo veja as palavras de Davi e aí chama o rei Saul. Aleluia. E quando, aleluia, Davi vai até o rei Saul e diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração. Não desfaleça o coração nem teu nem de ninguém por causa dele. Dele era um gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha só. Olha a intimidade que Davi tinha com Deus. Olha o que é isso. Ele fala para Saul, o comandante da guerra. Ele fala para ele, não desfaleça seu coração. Tá tudo bem, fica em paz, tá tudo tranquilo. O pau tá quebrando lá. O gigante estava lá. Todo o exército armado até os dentes ao cabelo. Aleluia. E Davi fala para Saul: fica tranquilo, tá tudo bem. Glória a Deus. Tá tudo bem, Saul. O seu servo, olha eu aqui, ó. Seu servo vai lá e vai pelejar contra esse gigante. Eu vou acabar com esse gigante. Glória a Deus. Porque primeiro ele já tinha unção, né? Quem tem unção é audacioso, querido. Eu não sou bonita, eu não sou metida porque tenho beleza. Eu não sou metida porque eu sou rica. Eu não sou audaciosa por isso. Não. Mas eu sou audaciosa porque eu tenho unção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E falo isso com a humildade de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. E eu quero falar dessas 5 chaves. Aleluia. Quero falar dessas 5 chaves para você. Amém? Mas eu preciso falar isso para você. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda tu és um moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade, Davi. Contra esse daí não dá para você lutar. Sabe por quê? Porque Davi já tinha rótulo. Aleluia. Amém? Davi já era conhecido como aquele coitadinho. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer algo, daí começo a ministrar rapidinho, viu? Pega isso para você. A primeira coisa, aleluia, a primeira coisa que Davi tinha, e eu quero falar dessas 5 pedras de Davi. Aleluia. E o que simboliza essas 5 pedras de Davi?
Mas Davi, ele fala assim, ele tomou o seu cajado na mão. Aleluia, para você entender. Então disse Davi, teu servo apacenta. Ele fala assim, olha, eles são homens de guerra desde a mocidade. Davi fala, tá, mas eu também sou. Olha, eu sou teu servo. Olha, começa aí, você já vai saber da chave. Sou teu servo. Eu apacento ovelha, eu sou pastor. Hein? Eu firo as ovelhas, eu não deixo ninguém pegar minhas ovelhas. Glória a Deus. É Amém. um bicho que vem, as minhas ovelhas estão tudo lá no campo, são todas sem correndo perigo nenhum. Quando elas correm, eu mesmo vou lá e defendo. E ele fala assim, se você quiser ler depois, você pode ler. Aleluia. E ele fala assim como eu faço, versículo 36, com o leão, com o urso, assim eu farei com esse circunciso filisteu. Sabe por quê? Porque ele está afrontando o exército do Deus Altíssimo. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu ponho um ponto final na sua humilhação. Aleluia, Jesus. Ou você acha que precisa de um culto cheio de gente, do pregador, aleluia, de fora, para Deus ensinar você, aleluia, a enfrentar o exército? Hoje é teu dia. Muitos não estão aqui. Muitos não quiseram vir até a igreja. Muitos perderam a oportunidade de ter na mão como enfrentar o gigante que te afronta. Aleluia, mas o Senhor falou assim, mas eu vou presentear a minha igreja. Eu vou honrar a minha igreja. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Amado Deus. Deus está falando comigo primeiramente. Aleluia. E quando isso acontece, nós ficamos como Davi, tranquilos. Deus começa a colocar paz no nosso coração. Aleluia. Deus começa a colocar tranquilidade. Deixa ver, deixa acontecer. Deixa acontecer. Aleluia. Quem é esse circunciso? Quem você pensa que é para me enfrentar? Quem você pensa que é para enfrentar? É a minha pessoa que sirve um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está levantando Davi aqui cheio de coragem nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. E aí disse Davi, o Senhor me livrou da mão de leão e de urso. Aleluia. E ele diz assim, então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor é contigo. Amém. Aí Saul mais ou menos não acreditou, fala, não, eu vou vestir você então. Aleluia. Davi fala, não é com isso, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, eu não preciso da tua roupa. Eu não preciso das roupas, porque se essas roupas, aleluia, adiantasse, se esse poder que vocês têm, se esse poder desse exército adiantasse, se vocês tinham intimidado, aleluia, o gigante. Eu não vou usar suas armas, eu vou usar a minha. Deus está falando, usa a arma que eu vou te dar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa, aleluia, eu quero correr. Primeira coisa, anota aí na sua cabeça, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Se você tiver dúvida, me liga que eu falo para você. Primeira coisa que Davi tinha era identidade. Glória a Deus. Pastor, eu também tenho. Aleluia. Tá, você tem identidade. Oh, glória. Davi tinha e confiava na identidade dele. Aleluia. Por que Davi tinha identidade? Aleluia. Sabe o que Davi fala? Aleluia, no versículo 36. Davi fala assim para Saul, olha, eu tenho uma identidade. Quem é você? Você me chama de moço? Você me chama daquele moço, mocinho? Quem é você? Rapazinho. Quem é você, menino? Tu é um menino ainda. Deus está falando, Deus vai fazer você trocar a identidade. Não vamos chamar mais de menino. Aleluia. Ele tinha identidade, ele fala assim, eu tenho uma identidade. Qual era a identidade que Davi tinha? Aleluia, Davi tinha uma identidade, ele fala assim, olha, eu tenho uma identidade, eu não sou aquele menino. Eu não sou esse moço, eu sou pastor de ovelha.
Aleluia! Você pegou a tua identidade aí? Glória a Deus. Eu tenho nome. Deus trocou o meu nome. Eu sou pastor de ovelha, ele fala. Glória a Deus. Eles viam ele como o quê? Eles viam como aquele que cuidava das ovelhas do seu pai no campo. Davi tinha uma identidade, aleluia. Saul chamou ele de menino. Mas Deus, aleluia, ele chama Davi de pastor. Glória a Deus. Aleluia. Para Saul ele era um menino. Para Deus, Davi era um pastor. Aleluia, aprenda a ter identidade. Aprenda aleluia, que as pessoas te conhecem pela sua identidade. Glória a Deus. Aleluia. Sabe quem gigante derruba? Quem não sabe que é. Tem gente que nem sabe o que ele é. Como é que você vai vencer uma batalha se você não sabe nem quem você é? Davi fala, quem é aquele incircunciso? Segunda coisa que Davi tinha, aleluia, testemunho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Davi, ele derruba com uma pedra. Certeza. Aleluia. Ele leva no seu alfajor, no seu embornal, 5 pedrinhas. Glória a Deus. Mas ele usa uma pedra. Mas dentro do seu alfajor ele tinha identidade. Ele tinha testemunho. Glória a Deus. E mais algumas que eu quero falar para você. Aleluia. Porque se você não tem testemunho, o que você vai falar que você é? Mas qual era o testemunho de Davi? Ele fala, olha, quando os ursos leão vão ferir as minhas ovelhas, eu cuido delas. Não tem urso, não tem leão. Eu tenho testemunho do que Deus é comigo. Nem o urso, nem o leão me machuca e nem machuca as minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho testemunho do que Deus fez comigo. Glória a Deus. Então, para vencer, você precisa ter testemunho. Glória. Aleluia. Lembre-se disso. Oh, Espírito Santo. Outra coisa que Davi tinha. Aleluia. Quando Davi fala isso, eu tenho testemunho. Quando Davi diz assim, oh, Espírito Santo. Aleluia. Vão lá no pasto. Minhas ovelhas estão tudo lá. Eu cuido delas. Hein? Eu luto pela minha causa. Glória a Deus. Nós precisamos ter testemunho. Amém? Aleluia. Terceira chave que você precisa entender. Aleluia, que Davi tinha. Para você derrubar o seu gigante. Qual é o teu testemunho que tem te livrado do urso e do leão? Lembra dele. Quando você se sentir fraco, lembra dele. Lembra daquele dia que Deus te livrou? Lembra do dia que Deus te deu vitória? É teu testemunho. Lembra do dia que te chutava que nem um cão morto e Deus foi lá e te levantou? Aleluia. Lembra do dia que eu queria te matar e Deus te levantou? Glória a Deus. Lembra do dia que você achou que você ia perecer e Deus foi lá e te salvou? Aleluia. Então você tem testemunho. Conta o teu testemunho. Glória a Deus. Faça as pessoas olharem para você. Oh, Faça as pessoas lembrarem do que Deus fez na sua vida. Aleluia. Aleluia. Deus. E aí eles já começam a temer alguma coisa. Eu tenho identidade. Eu tenho testemunho. Segunda pedra que Davi tinha era testemunho. Terceira pedra que Davi tinha na Baixura da Cai. Davi tinha simplicidade. Glória a Deus. Oh, aleluia. Para derrubar gigante eu tenho que ter identidade, testemunho e simplicidade. Aleluia. Não é grito de herói. Não é grito de guerra. Eu gosto de pegar o tema da atualidade. Todo mundo pensava que Brasil ia derrotar a Escócia. Cadê? É, Jesus.
fraquinhos. Sabemos fazer leitura. Nós temos o melhor futebol. Ensinamos eles a jogarem. É, Deus. E agora? Aleluia. Simplicidade. Glória a Deus. É, meu Jesus. Aleluia. Se a tua mão for comigo, se o Senhor for comigo. Aleluia. Quando eu sou simples, eu sei que eu dependo dele. Aleluia. Não dependo das minhas habilidades, eu dependo dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou bom nisso. Não, eu sou simples. Eu sou bom porque Deus é bom. Aleluia. A igreja está entendendo? Aleluia. Amém? Glória. Aleluia. Terceira pedra, simplicidade. Versículos 48. Aleluia. Com o Espírito Santo. Eu marquei algumas coisas porque eu sabia que o tempo era curto. E sucedeu que, levantando seus filisteus e indo ao encontro de Davi, aleluia, Davi apressou-se e correu ao combate a encontrar com os filisteus. Aleluia. Quando Davi, versículo 40, simplicidade, quando eu vou provar para você que Davi era simples, Davi fala assim, ele escolheu, ele pega na mão o seu cajado. Certo? Eles olharam aquele moço com cajado, quem sabe o que é cajado? Aleluia. Glória a Deus. Não é a espada bonita que você mostra aí não, viu, querido? Cajado não é isso não. Cajado é um pedaço de madeira extraído da natureza, de uma árvore, ou seja, qualquer, aleluia, madeira boa, que tem uma voltinha para puxar você e dizer, ei, aleluia. Glória a Deus. Davi fala assim, ele toma o seu cajado na mão e ele escolhe para si 5 pedras lisas. Davi não escolhe pedras trabalhadas. Davi não vai numa joalheria e pega pedra, porque para vencer filisteu, para vencer gigante, não é com ouro, não é com bijuteria, não é com joia, não é com pedra trabalhada. Ele pega pedra lisa no riacho, onde as águas passam e vai e fica lisa. Ele põe 5 pedras, olha a simplicidade dele. Aleluia, no seu alforje de pastor, no seu ibornalzinho. Ele pega 5 pedras lisas. Deixa eu falar para você, Deus não precisa de método caro. Deus precisa que o teu coração esteja disponível a obedecer. É na simplicidade que Deus quer te usar. É na simplicidade que você vai derrubar o gigante. Glória a Deus. Porque gigante nenhum se derruba com arrogância. Porque ele já é arrogante. Verdade, Jesus. Todo gigante acha que ele é impacável. Todo gigante acha que ninguém pode com ele. Então essa arma da simplicidade ele não tem. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Não é no grito. Não é. É na estratégia que Deus vai te dar. Então entenda isso. Terceira pedra que Davi usa. Terceira chave para virar, para você derrubar o gigante. É na simplicidade. É na humildade. Quando você entender isso, você vai derrubar o gigante. Nós vamos derrubar esse gigante. Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. Quarta pedra para nós terminar. Aleluia. No versículo 49 que eu li agora há pouco. Aleluia. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E virou o filisteu feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu o seu rosto em terra. Quarta coisa que você entende que Davi tem para derrubar um gigante: foco, alvo.
Você quer derrubar o gigante, você está com a cabeça num monte de coisa. Foca no que você precisa derrubar. Qual é o gigante que você precisa derrubar nessa noite? Quem que está te afrontando? Quem que está te incomodando? Quem está te ferindo? Quem está te magoando? Quem está tirando a tua paz? Foca naquilo. Tenha foco estabelecido. Tenha alvo estabelecido para você poder derrubar o gigante. Aleluia. Davi tinha isso. Davi não jogou pedra no ar. Tem gente que vai atirando pedra para tudo quanto é lugar. O gigante é fulano, você atira em si todo mundo. Se acertar, beleza. O problema é que o fulano você atira em todo mundo, trata mal todo mundo. Não tem foco. Davi tinha foco, era o gigante que ele queria derrubar. Não era Saul, não eram seus irmãos, não era aqueles que chamou ele de menino, de moleque, de mocinho. Não. Foco de Davi era quem estava afrontando ele. Porque estava afrontando o exército do Deus vivo e ele fazia parte desse exército. Amém? Aleluia. Aleluia. Então foca em quem está te afrontando. Foca em quem você quer derrubar. Qual é o gigante que você quer que caia por terra? Oh, aleluia. Aleluia. Defina qual é o seu alvo hoje. Qual é o seu alvo? É a dívida que você precisa pagar? É um drama familiar? É um trauma familiar? É a droga? É o vício? Qual é o alvo que você precisa acertar? É seu casamento? Eu não sei qual é o seu alvo. Quem é o gigante que está te afrontando tantos anos? Quem é esse gigante? Deus está te perguntando nessa noite. Comece a lembrar aí no seu banco. Quem é esse gigante que está tirando a tua paz? Quem é esse gigante que está te afrontando? Que você não consegue vencer? Eu sei o meu, mas qual é o seu gigante? E Deus faz uma pergunta específica para você nessa noite. Aleluia. Se você não sabe atirar, você só está gastando munição. Se você não tem alvo, você está gastando munição à toa. Deus está ensinando você a orar aqui hoje. Aleluia. Foca no alvo. Deus, eu quero isso. Eu quero derrubar esse gigante. Aleluia. Isso tem me incomodado. Deus está te ensinando aqui. Tem nome, tem gigante, tem nome. O gigante de Davi tinha nome. Chamava-se Golias. Quem é o seu Golias nessa noite? Glória a Jesus. Aleluia. Deus está te dando uma palavra de libertação aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Deus está me perguntando aqui. Eu falei para vocês que pregador quando prega e está fazendo aquilo que o céu manda. Aleluia, nós temos retorno do céu. Você sabia disso? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um amigo meu, aleluia, amigo nosso. Você conhece o André Fabiano? Aleluia. E ele diz assim para mim, assim, sempre ele fala isso para mim. E eu hoje agora lembrei dele. Eu acho que ele tem razão. Ele falou, pastora, porque ele pode ter um monte de coisa, mas o que Deus deu a ele, Deus não toma. E ele disse assim, pastora, quando você está ministrando, você faz um gesto e eu sei que você está tendo retorno. E isso acontece. Deus dá retorno, Deus me deu retorno aqui que ele está acabando com o meu gigante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E que ele quer nesta noite derrubar o gigante. Porque para Deus não tem gigante. Mas você precisa ter alvo, ele precisa ter nome. Aleluia. Quem afrontava o exército do Deus vivo era Golias. Glória a Deus. Aleluia.
E a pedra foi certeira. A pedra era lisa. Não tinha muito trabalhado nela. Não tinha segredo nenhum. O único segredo era a chave que Deus deu para Davi. Glória a Deus, aleluia. E quinta e última pedra que Davi tinha. Aleluia. Glória a Jesus. Ação. E com ela eu termino a mensagem aqui. Aleluia. Prontinha para você ver o mal gigante. Se coloque em pé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quinta e última pedra que Davi tinha. Ah, Jesus. Oh, Espírito Santo. E diz assim, versículo 48 e 49. E sucedeu que se levantando o filisteu, indo encontrar-se com Davi. Davi. Apressou-se Davi. Não foi o filisteu, foi a Davi que se apressou. Quando o gigante veio encontrar Davi, tipo, eu pego esse piá. Na linguagem de Curitiba, eu pego esse piá hoje. Guri. Pega esse guri hoje. Eu pego esse piá hoje. Quem tá pensando nesse piá? O que essa mulherzinha tá pensando? Tá pensando que pode tanta coisa assim? Desse jeito. Aí Davi vai e faz assim. Aleluia, porque ele tinha uma pedra. E essa ele ia usar esse aqui. Aleluia, Jesus. Até então ele tinha guardado dentro do seu albornal. Aleluia. Guardado dentro do seu alfajor. 5 pedras lisas. Ele não desperdiçou nenhuma, porque ele usou uma e foi certeira. Glória a Deus. As outras que tinha, ele só usou a quinta pedra. As outras que tinha, ele aprendeu que com elas ele derrubaria qualquer outro gigante. Glória a Deus. Com identidade, com testemunho. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ah, Deus. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Aleluia. Com um alvo certeiro, ele sabia que ele queria. O que você quer? E diz assim: apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Você é tudo o que eu queria. Quando Davi viu o filisteu, quando ele vê aquele gigante Golias, e ele começa a lembrar do Deus que livrava ele lá no passado. Ele começa a lembrar dos leões que ele tocava que ia pegar a ovelha dele. Ele começava a lembrar dos outros. Ele pode vir. Pode vir, porque a quarta pedra, aleluia, que ele tinha, ele correu, ele se apressou contra o gigante. E quando ele se apressa contra o gigante, Davi meteu a mão no seu alfajor, tomou uma pedra lisa, a pedra que ele tinha, aleluia, ele pegou e enfiou lá na funda, ele tirou. E ele acertou a pedra certeira na testa do filisteu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus deu estratégia. Arrebenta com a testa dele. Depois você corta a cabeça dele e dá para eles. Sabe o que é cortar a cabeça? Não tem gigante para Deus. Davi, mas tinha que cortar a cabeça do gigante. Aí, já tem que cortar, já está no chão. Depois que você derruba no chão, é só tirar a cabeça e jogar. É isso que Deus está falando aqui nesta noite. Glória a Deus. Então grava essa mensagem no seu coração. Grava essa mensagem no seu coração. Lute com o que Deus te deu. Se apresse. Levanta-se e apresse. Deus tem essa. Aleluia. Corre. Atire. Davi decidiu. Aleluia. Pedra na mão. Sem correr. Aleluia. Só é um peso na sua mão. Deus não quer que você segura peso. Deus quer que você, aleluia, corra e atire contra o gigante que está te afrontando. E é isso que Deus está fazendo na mão. Mas deixa eu falar algo para você. Pedra na mão, mas decisão junto. Eu posso dizer assim, pedra na mão, mas decisão igual ao gigante no chão. Dá até para rimar, né? Pedra na mão, mas junto com a tua decisão.
vai gerar para você gigante no chão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele não quer que nós vivemos cercados de armadura. Deus quer que nós vivemos cercados de fé. Aleluia. Lembra-se disso quando você estiver em frente do gigante. Lembra que Deus te deu nesta noite para você. Nesta noite de tristeza para alguns brasileiros, mas para nós brasileiros aqui, Deus nos deu uma estratégia para nós que depende dos nossos dias futuros. Amém? Aleluia. Tem muito gigante aqui que Deus te ensinou a você derrubar. Quem crê assim em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Já deu o horário, nós vamos orar e vamos encerrar. Mas eu não quero que você esqueça dessa mensagem. Glória a Deus. Amém? Coloca ela em prática. Lembra-se disso. Glória a Deus. Cada vez que o gigante aparecer na sua frente, lembra do que você tem na mão. Glória a Deus. Lembra das pedras que Deus te deu aqui nesta noite. Lembra que você tem testemunho. Lembra que você tem identidade. Aleluia. Lembra que você tem simplicidade. Não pense que você não é qualquer um. Deus está dando retorno aqui. Eu quero encerrar, mas Deus está me dando um retorno aqui. Eu não sei como que é o nome da esposa do irmão ali, amém? Aleluia. Mas nesta noite, essas suas lágrimas, aleluia, Deus está dizendo que você não é pequeno. Você pode até ser pequena em estatura, aleluia, mas o Deus que você serve, o Deus que está aqui te dando essa estratégia, Ele é grande. O gigante que tem te afrontado, o gigante que tem te amedrontado, aleluia, Deus está te dando estratégia para você derrubar por terra agora. Lembre-se disso, o gigante não se derrota no grito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É deste jeito que Davi derrubou o gigante. Quando você ler esse texto, você vai lembrar. Amém? Deixa o gigante ver o Deus que você serve. Deixa o gigante ver a humildade que você é. Aleluia, Jesus. Ei, decamalava, chorava. Tem tanta gente aqui, Deus falando. O teu grito não. Deus está falando comigo aqui, igreja. Deus falou comigo aqui agora, disse assim que as minhas lágrimas, meu grito, meu choro, só Ele que viu. Não fez nada com o gigante. Mas com a estratégia que eu saio daqui nesta noite, com aquilo que Deus está me dando aqui nesta noite, Deus está te entregando, irmão. Tem irmã que Deus está entregando aqui, tem irmã que grita demais na sua casa, Deus está mostrando aqui, Deus está mostrando história aqui. Se altera a voz, não adianta nada. Nem ouvido a você. O gigante sabe até o que você vai falar. Eita, Jesus. Glória a Deus. Mas conhece essa ladainha? Ixi. Eu vou falar do início ao fim, mas tem um ditado popular que fala de lá. Né? Você já sabe o que é. Amém? Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, use essas 5 pedras. Use essas 5 chaves. Vira essas 5 chaves. Use essas 5 pedras. É só uma que você vai atirar. Mas para você pegar a pedra que vai derrubar o gigante, você precisa ter as demais: identidade, testemunho, simplicidade, ação. Aí depois você vai correr e vai se apressar. Você precisa ter isso. Foco.
Foca no que você quer derrubar. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus. Jesus, nesta noite, ó Pai, a tua mensagem foi ministrada, Senhor. E eu creio, Jesus querido, que assim como o Senhor falou no meu coração, assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, eu creio que o Senhor falou com a sua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, da forma que o Senhor quis foi ministrada, da forma que o Senhor mandou eu ministrei. Jesus, eu não acrescentei nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada. Eu somente disse aquilo que o Senhor colocou nos meus lábios. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu creio que nesta noite, ó Pai, assim como eu, Deus, aleluia, tem mais gente aqui que vai derrubar o gigante. Jesus, esse gigante que tem afrontado, Senhor. Tem gigante aqui, Senhor amado, que já é hereditário. Tem gigante aqui, Senhor, que já é maldição. Tem gigante aqui, Senhor amado, que vai cair por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tem gigante aqui, Senhor amado, aleluia, que já tem anos que afronta. Tem gigante aqui, Senhor amado, aleluia, que acha que é vencido. Mas pelo poder da tua palavra, Senhor, aleluia, com a estratégia, Pai, que o Senhor deu a Davi, que o Senhor passou para nós. Nós temos uma identidade. Eu sou filha de Deus. Eu sou serva de Deus. Os teus filhos têm identidade. Eles são filhos de Deus. Eles são servos de Deus. E em nome dessa identidade que o Senhor nos deu, ó Pai, aleluia, nós temos testemunho. Deus, tu já foi comigo lá atrás. Tu já feste comigo lá atrás, Pai. Tu já derrubou o gigante lá atrás. Tu já derrubou o gigante da vida dos teus servos, ó Pai. Eles têm testemunho, ó Pai, dos gigantes que o Senhor derrubou lá atrás. E é com esse testemunho, ó Pai, que esse gigante que tem afrontado o exército do Deus vivo, esse gigante que tem afrontado os seus filhos, as suas filhas, ó Pai, nesta noite, ó Pai, o Senhor dá arma, Pai, suficiente para que nós derrubamos, ó Pai, aleluia, nessa simplicidade, ó Pai, não é pelo grito, não é por muito falar, Jesus querido, é na simplicidade, é na humildade, ó Pai, aleluia, que esse gigante vai cair por terra, Pai, aleluia, porque o Senhor nos ensinou a determinar o foco, ó Pai, traz a memória, Senhor amado, traz a memória do teu povo, ó Pai, aquilo que eles precisam. Deus, se é o gigante, Senhor amado, aleluia, do vício, se é o gigante, Senhor amado, do casamento, se é o gigante, Senhor amado, da dívida, se é o gigante, Senhor amado, aleluia, dos traumas familiares, se é o gigante, Senhor, da maldição hereditária, se é o gigante do eu não posso, aleluia, do complexo de inferioridade, ó Pai, aquilo que tem afligido teus filhos, ó Pai, nesta noite, aleluia, cheia de autoridade dos céus, do poder que o Senhor colocou, Senhor amado, aleluia, nas minhas mãos, ó Pai, eu profetizo, Senhor amado, que esse gigante, ó Pai, que tem afrontado, aleluia, nesta noite, ó Pai, ele cai por terra, teus filhos saem aqui, Senhor, munidos, Senhor amado, aleluia, com a armação do céu, munidos, Senhor amado, aleluia, com as armas celestiais, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que nós apressamos, ó Pai, aleluia, derrubar esse gigante, em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, ó Pai, creio, aleluia, no poder da tua palavra, Pai, eu creio, Jesus querido, aleluia, que a vida dos teus filhos, que a minha vida, aleluia, não será mais a mesma, em nome do Senhor Jesus, dá autoridade aqui, Senhor, nesta hora, Senhor, desça com a tua autoridade a tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, dá autoridade no seu lar, dá autoridade, Senhor amado, sobre a tua vida, dá autoridade sobre a vida, sobre a identidade dos teus filhos, ó Pai, é do poder do nome do Senhor Jesus, aleluia, que eles possam sair daqui, Senhor amado, dizendo, quem é tu, incircunciso, para enfrentar, aleluia, a minha vida, que sou filho do Deus Altíssimo, a enfrentar, aleluia, a minha família, em nome do Senhor Jesus, quebra, Deus, todo quanto é laço nesta noite, quebra, Senhor, toda maldição, quebra, Senhor amado, hoje não é culto, Senhor amado, aleluia, de cura, de libertação, mas é culto da família, este demônio, Senhor amado, que tem destruído a família, Senhor, demônio de vícios, de dívida, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quebra nesta noite, ó Pai, todo o poder satânico, ó Pai, aleluia, para o Senhor operar não precisa ter culto temático, apenas precisa de uma ordem do céu, da ordem, Senhor amado, aleluia, a teus filhos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, e eu creio, Jesus querido, aleluia, que muitos
testemunho do que o Senhor fez nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.